Salve, salve, filhotinho. Professor Bruno na área. Vamos gravar hoje, filhote, a correção da prova do CESUPA tradicional 2010/1. Mas se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, dê aquele like para que nosso trabalho possa crescer, tá certo, filhote? Vamos lá, questão 37, tá? As transformações vivenciadas pela Amazônia nas últimas décadas estabeleceram uma diversidade de formas espaciais, como a urbanização do território, tá? É importante lembrar, tá, filhote? Vocês sempre cobram uma questão de Amazônia, tá? E também é importante você desmistificar. Quando você fala de região amazônica, você associa só a floresta. Errado. A Amazônia também tem uma área urbanizada, tá? Principalmente quando você pega Belém e Manaus, tá? Vamos lá. Necessidades que têm conduzido a que as empresas produzam o seu próprio espaço urbano, tá, filhote? As chamadas company towns, ou cidade da companhia, ou cidade da empresa, tá, filhote? Cidades criadas pelas empresas para viabilizar os projetos econômicos, como ocorreu no caso lá da Eletronorte, tá? Em Tucuruí, que ela tem a cidade que ela criou para os funcionários da Eletronorte, tá? É como se fosse um grande bairro planejado, tá? Como é o caso lá em Barcarena, no Brasil do Norte, onde você tem lá a Vila dos Cabanos, tá? São cidades que foram criadas, planejadas para atenderem aos interesses dessas grandes empresas, sobretudo empresas mineradoras que atuam na Amazônia, tá certo, filhote? Sobre as características específicas do tipo de núcleos urbanos destacados no texto, é verdadeiro afirmar que estes, letra A, possuem padrões de urbanização idênticos aos demais núcleos do contexto regional. Erradíssimo, tá? Como são criadas pelas empresas, elas vão criar o seu próprio padrão de urbanização, o que cria uma segregação, cria um fosso entre o entorno e essas cidades planejadas, tá? Essas cidades planejadas cheias de infraestrutura, tá? Mais modernizadas, que gera conflito com a paisagem local, tá? Porque ela está desassociada da realidade local, tá? Então, erradíssimo, letra A. B, tiveram surgimento espontâneo? Não, Bruninho, são cidades planejadas, tá? Company towns são cidades planejadas. Letra C, representam um novo tipo de gestão e reorganização do espaço local e regional, uma vez que, como integrante das empresas ou projetos, centralizam suas decisões, tendo recursos financeiros, concentrando grande percentual dos trabalhadores, com a maior capacitação profissional, ou seja, quem morava nessas cidades planejadas obedecia uma hierarquia, tá? As casas melhores, com alto padrão, tá? Para aquele funcionário de alto escalão, e assim vinha descendo, tá? Até as moradias mais comuns para aquele funcionário de menor escalão, tá? E ou empreendimentos que a se vinculam. Correta, letra C de canal Geografia Passo a Passo, tá, filhotinho? Letra D. Quase sempre possuem vínculos restritos, sejam elas administrativos, políticos ou financeiros, com os projetos ou empreendimentos, sendo este núcleo administrado pelas prefeituras. Erradíssimo, tá, filhote? Essa empresa, inclusive, era uma forma também de vigiar os funcionários, já que ela era a cidade da companhia. Quem faz a gestão, o controle, inclusive até a questão do horário para você voltar para casa, era feito pela companhia, tá? Então, é uma forma também de controle social. Correta, letra C de casa, tá, filhote?
Vamos para a próxima, questão 38, tá? Questão 38 fala aqui a expansão da fronteira agrícola, tá? Esse assunto tem caído demais no Enem e nos vestibulares tradicionais, tá, filhote? Expansão da fronteira agrícola e o desflorestamento da Amazônia Legal, tá? Então é importante você lembrar que a expansão da fronteira agrícola é justamente a expansão de novas áreas produtivas. Então, as terras no sudeste elas ficam escassas, a terra no centro-oeste fica escassa e eles vêm então em direção à Amazônia, principalmente ali a região sul, tá? Aquela região que faz fronteira com a região centro-oeste, tá? Então, o sul do Pará, principalmente essa área de expansão da fronteira agrícola, ocorre no contexto da regionalização da agricultura brasileira, em seguida a industrialização acelerada a partir da década de 50. Mais recentemente, com tentativas de adaptação do Brasil à globalização da economia. Na região conhecida como Arco do Desmatamento, tá? Que pega toda aquela franja fronteira com o centro-oeste, né? Então você pega ali, tá? Pará, aí vai pegando toda aquela fronteira ao estado do Amazonas até chegar ali no amigo Acre, né? Formando esse que eles chamam de arco do desmatamento, como se fosse um verdadeiro arco, tá? Que se estende ali, ó, tá? Maranhão, tá? Então aqui nós temos Maranhão, aí vem Pará, Acre até Rondônia, tá? Ocorre as mais elevadas taxas de desflorestamento anual evidenciada para a Amazônia e medidas urgentes devem ser tomadas para evitar a perda dos recursos naturais dessa estratégica região, tá? Nesse contexto é correto afirmar que, letra A, os grupos de produtores de diferentes regiões do país vêm ocupando terras públicas para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, provocando elevadas taxas de desflorestamentos anuais, estando na Amazônia Oriental. Esse tema é importante. Quando ele fala Amazônia Oriental, você tem ali o Pará como ponto referencial, tá? Se ele fala Amazônia Ocidental, aí você já tem o estado do Amazonas como referência, tá bom? As áreas mais degradadas, em especial no sul e sudeste do Pará. Opa, questão bem coerente, tá? Vamos ver a letra B. O surgimento de áreas alteradas, degradadas, está diretamente relacionado com o processo de ocupação humana na região. Durante séculos, o homem vem interferindo na floresta, seja para explorar madeira ou produtos florestais não madeireiros, seja para praticar agricultura tradicional, queima roçado, atividade que mais colabora para a degradação. Não, tá, filhote? Não é a atividade tradicional que mesmo para limpar os terrenos, a pratica queimada, que eles chamam de coivara, ela não é a atividade que mais degrada, tá? E você tem a ação do garimpo ilegal, da mineração, você tem aí a expansão da fronteira agrícola, a expansão do latifúndio, tá certo, filhote? É o grande capital, não é o pequeno produtor, tá? Letra C. O rigor no cumprimento do Código Florestal. Opa, tá bem erradíssima, tá? D. Nos últimos anos, o governo e a iniciativa privada têm proposto a expansão do plantio mecanizado de grãos, em especial a soja, o milho e o arroz, como alternativa de aproveitamento das áreas alteradas na Amazônia, fato extremamente favorecido pela alta fertilidade do solo. Opa, lembrando que o solo da Amazônia não é um solo fértil, tá? Devido ao forte processo de intemperismo químico, muita chuva, muita lixiviação, retirada de nutrientes. O solo da floresta depende da própria floresta, que é a famosa serrapilheira, tá? Aquele resto de floresta que vai se decompondo, que vai gerando a nutrição do solo, tá? Então, alternativa correta, letra A de Alok, tá, filhotinho?
Os gráficos abaixo representam tendências que nas últimas décadas vêm alterando significativamente o perfil da sociedade brasileira. A partir da análise dos mesmos e dos seus conhecimentos geográficos, é verdadeiro afirmar que entre essas tendências destaca-se, letra A, tá? Vamos ver aqui o gráfico primeiro, perdão, tá? Esperança de vida ao nascer na década de 90 a 2000, tá? Ou seja, veja que a nossa expectativa de vida, tá? Ela tem, ó, crescido, tá chegando aqui quase 74 anos, tá, filhote? Então a nossa expectativa de vida aumentou, estamos vendo mais. Taxa de fecundidade de 90 a 2000, tá? Taxa de fecundidade, para quem não lembra, é o período em que a mulher pode engravidar, naquele período de 18 a 45 anos, tá? Então, naquele período, a média de filhos que a mulher tem, tá, vem declinando, tá, filhotinho? Ou seja, tá? Nós estamos batendo aqui a média de 2 filhos por mulher, tá? Lembrando que já foi mais, tá? Se você pegar décadas passadas, década de 60, por exemplo, a média era 4 filhos por mulher, tá? Hoje caiu pela metade, tá? E a tendência é cada vez diminuir mais, tá? Então nós temos aí a redução da taxa de fecundidade, tá? Nasce menos e envelhece mais. Letra A. Aumento da taxa de fertilidade da mulher brasileira, fenômeno característico das populações de nações subdesenvolvidas, onde os casais têm mais filhos. Opa, olha o gráfico, tá? O gráfico está te mostrando redução da fecundidade. B. Aumento da longevidade da população, verdade, o que vai provocar um acelerado crescimento de parte da população inativa, que são os idosos, consequência da eficiência das políticas públicas de assistência aos idosos, em especial no que se refere a aumentos consideráveis nas aposentadorias, tá? Erradíssimo, tá? Erradíssimo. Nós temos sim o aumento da expectativa de vida, isso vai ter como consequência o aumento do número de idosos, tá certo, filhote? Mas esse aumento do número de idosos não está associado a ganharem mais, pelo contrário, nós sabemos que idoso no Brasil ganha muito pouco, tá certo? Hoje o idoso está vendo mais, justamente porque você teve uma revolução na medicina, tá? Novos tratamentos, acesso à informação, tá certo? A alimentação melhorou, tá? O saneamento básico melhorou, então é uma tendência a expectativa de vida aumentar, mas não está associado à questão da previdência que é paga pelo governo, tá? C. Queda na taxa de fecundidade da mulher brasileira, isso é verdade, isso é uma tendência mundial, que a cada ano tem menor número de filhos, fato que em parte é atribuído à difusão do uso de métodos contraceptivos, isso é verdadeiro, tá? E a maior participação da mulher no mercado de trabalho e o aumento das perspectivas de viver mais ao nascer, mostrando que o perfil da nossa população está algo que está mudando. Corretíssima a letra C, tá? Então, um ponto importante, o nosso perfil demográfico ele tem modificado, o número de jovens vem diminuindo e o de idosos vem aumentando, então uma tendência do nosso perfil demográfico a mudar. Estamos passando por aquela famosa transição demográfica, tá, filhotinho? Letra D, estabilidade no que diz respeito à expectativa de vida do brasileiro. Não tem essa estabilidade, tá? Até porque está em crescimento, correto, filhote? Então, letra C, tranquilidade, tá? Questão 40, vamos lá. Um componente fundamental da dinâmica demográfica no território brasileiro é o movimento migratório, que vem sofrendo significativas mudanças nos últimos anos. Há uma reorientação dos fluxos interregionais, tá? Neste contexto é verdadeiro, vamos lá, tá? Lembrando que nós temos migrações
intra-regionais dentro e interregionais fora, tá, filhote? Então vamos observar essa questão aqui com cuidado, tá? Letra A. As ações econômicas e políticas de poucos homens, tá? E empreendimentos, assim como a ação do Estado, definir uma nova geografia, um novo território, com um vetor migratório apontado para o norte do país, que tem características inversas ao antes instalado, uma vez que apresenta um interior mais povoado e mais dinâmico economicamente do que as metrópoles do Centro-Sul, que hoje constitui áreas de repulsão populacional, tá? Então, muito cuidado aqui, filhotes, tá? Então, nós temos aqui, vou botar aqui para ti, essa questão de migração muito importante, tá? É muito importante, e aí eu quero que você esteja ligado nisso aqui, tá, filhote? Então, vamos lá, tá? Então, historicamente, tá? Historicamente, a migração, ela ocorria da região Nordeste para a região Sudeste, tá, filhão? Então, esse fluxo migratório é o que ele vai chamar de uma migração interregional, de uma região para outra região, tá? Agora observa, filhão, se o cara sai da zona da mata do Nordeste, tá? Da zona da mata, e ela vai para o sertão, essa migração ele vai chamar de intra-regional, dentro do próprio Nordeste. Agora ele vai do Nordeste para o Sudeste, eu vou chamar de interregional, tá? De uma região para outra região, tá? Então, historicamente, filhão, tá? A região Sudeste, tá? Que ele vai chamar aqui de Centro-Sul, tá? Lembrando que o Centro-Sul é o Sudeste, o Sul, um pedaço do Centro-Oeste, que é a região mais dinâmica economicamente do Brasil, tá? O fluxo migratório era para essa região, tá? Só que ele fala o seguinte, que o Centro-Sul, que constitui áreas hoje de repulsão populacional. Opa, aí está o erro, tá? Então, o Centro-Sul, em especial o Sudeste, continua ainda hoje atraindo a população, porque é a região mais rica do Brasil, embora não tão quanto na década de 70, 80 e 90. Ela vem perdendo força. Hoje já existe a famosa migração de retorno, tá? Migração de retorno ou de refluxo, onde esse nordestino que habitava o Sudeste, ele tem retornado para o Nordeste em função da industrialização do Nordeste, da política de incentivos fiscais, tá certo? Então há essa migração de retorno, mas o Sudeste não deixou de ser uma área de atração, não é uma área de repulsão, tá? Ainda assim é uma área de atração populacional, tá? B. As intensas correntes migratórias do Nordeste para o centro-sul do país, em especial para São Paulo, que continua sendo o principal polo de atração dos deslocamentos interregionais, ocorre devido à forte industrialização do Estado e sua capital, o que torna fácil a obtenção de emprego pelos imigrantes, geralmente sem qualificação profissional, tá? Então, muito cuidado nessa questão aqui, tá, filhote? O que acontece? Hoje, a indústria ela não está concentrada especialmente na capital, ela está migrando para o interior, tá? Para a cidade média de São Paulo. Então, São Paulo já não é aquele polo, tá? De grande concentração industrial, porque as indústrias têm migrado para o interior, tá? Você tem, certo? A oferta de emprego mais no interior, e
essa facilidade em ser absorvido pela indústria do Sudeste, tá? Também já não é mais como no passado, principalmente essa mão de obra sem qualificação, tá certo? Então, erradíssimo. Letra C. No caso amazônico, as políticas do governo federal de estímulo à migração em direção à região, com o pretexto de levar homens sem terra para a terra sem nome, né? Aquele slogan militar, onde afirmava que na Amazônia tinha pouca gente, tá? E que o Nordeste estava super povoado e que era necessário fazer essa migração para a Amazônia, os assentamentos de agricultores em projetos de reforma agrária, a exemplo das agrovilas, e nos últimos anos a expansão da fronteira econômica são fatores que colaboraram para a atração populacional à região correta, a letra C, tá, filhote? Então, essa migração intrarregional ocorreu também onde a população passou a migrar para a região norte, tá? Sobretudo através desse estímulo do governo federal, principalmente no governo militar, onde ele vai criar a política dos homens sem terra para a terra sem nome, tá? Assentando esses nordestinos às margens das rodovias, aonde vão se formar esses núcleos de povoamento, como as agrovilas. Depois nós temos a expansão da fronteira agrícola, com estímulo à ocupação também da região norte. Tá certo, filhote? Correta, letra D. Perdão, correta a letra C de casa, tá? Vamos ver aqui a letra D. Durante o processo de formação territorial do país, o Nordeste sempre foi uma área de repressão populacional, tá? Mas cuidado, tá? Hoje o Nordeste ele vem sendo uma área de atração. Veja, não te esquece, tá? A partir da década de 90, nós temos a chamada migração de retorno. Ou seja, o Nordeste não é só aquela área de reprodução, mas passou a ser também uma área de atração. Então, correta a letra C. Vamos lá, 41, filhote. Um dos principais agentes estimuladores das relações econômicas capitalistas do atual contexto mundial são as corporações globais, a exemplo das empresas multinacionais como a Nike. Sobre as características dessa empresa, é verdadeiro afirmar que uma questão de globalização sempre aparece na questão da Nike, tá, filhote? Letra A. São transnacionais, ou seja, o capital das mesmas não possui pátria. Opa! Ele possui pátria sim, filhote, tá? Então ela tem uma sede, tá? Essa empresa tem uma sede. Então é importante você não confundir a sede, tá? Com as filiais, tá bom? Então essas empresas transnacionais elas vão ter uma sede, tá? Só que as filiais elas vão espalhando pelo mundo. Inclusive há uma fragmentação da produção, tá? Sendo que estas atuam exclusivamente no setor industrial, tá? Alternamente no setor automobilístico. Não, né? Sabe que a Nike não é automobilístico, tá certo, filhote? B. Possui como espaço único de atuação a Ásia. Não, são empresas globais, tá, filhote? Empresas globais. C. São competentes em gerenciar suas atividades ao mesmo tempo em diversos locais do espaço geográfico mundial, ou seja, sua escala geográfica de atuação é o planeta Terra, estando localizado nos diversos continentes. Correto, letra C, tá? Então, na sede, ele concentra, tá? O setor financeiro, a criação e fragmenta a produção pelo mundo, aonde for mais barato produzir, essa é a tendência, tá? E, logicamente, vai estar espalhado pelo mundo todo. Correto, letra C, questão tranquila, sem mistério nenhum, tá, filhotinho? Letra D, depende especialmente das políticas públicas. Erradíssimo, são empresas independentes do poder público, tá? Questão 42. A expansão geopolítica da água designa as rivalidades políticas sobre a repartição e a exploração dos recursos hídricos. Tais rivalidades existem
não somente entre os países cujos territórios são atravessados pelo mesmo rio, mas também no interior de um mesmo estado, gerando muitas vezes tensões. Existem zonas hidroconflitivas em todos os continentes, mas apresentam situações mais dramáticas nas áreas onde a água é naturalmente escassa. Olha aí, zonas hidroconflitivas, tá? Sobre a utilização da água e as zonas hidroconflitivas, é correto afirmar, tá? Letra A. É um recurso natural essencial à vida e sua escassez é parte integrante da atual crise ambiental. Fatos relacionados a fatores como desperdício, aumento da população e da poluição dos mananciais, dentre outros. Tal crise é mais intensa em áreas áridas e semiáridas, a exemplo da região da África Central, considerada de rivalidade hidráulica, onde o rio Congo diminuiu drasticamente de volume devido a longos períodos de estiagem que lá ocorrem, tá? Beleza, filhote? Então aqui está falando aqui da Ásia, da África Central, tá, filhotinho? Então é um ponto importante, tá? Pode ser a letra A. Vamos ver aqui o restante. Letra B, tá? Sua disponibilidade repercute diretamente na qualidade de vida da população, verdade, tá? Fundamentalmente por suas derivações dos problemas de higiene e da alimentação, dentre outros, sendo estes agravados em regiões onde o recurso é escasso, como a Mesopotâmia, que é drenado pelos rios Tigre e Eufrates, e cujas águas são de interesse geopolítico de vários países do Oriente Médio. Tá? Então veja, não é uma área de vários países, tá? Mas é importante você perceber que nós temos aqui um conflito importante. Lembrando que a palavra Mesopotâmia quer dizer encontro de dois rios, tá? Que é o rio Tigre e Eufrates, tá? Nessa região aí, você vai ter um conflito, principalmente ali na região da Turquia, tá? E o Iraque, tá certo, filhotinho? Então, você vai ter uma zona de conflito pelo controle dessa região. Então, pode ser a letra B, tá? Vamos ver a letra C. Devido à presença de bacias hidrográficas de grande volume de água e mananciais livres de degradação, além do uso racional da água, algumas regiões do mundo estão livres de tensões internacionais e de origem hídrica. A exemplo do norte do Brasil. O norte do Brasil não tem o uso racional dessa água. Então está errado. D. Aparece no limiar do século XXI como um recurso natural, limitado e fundamental para a sobrevivência da humanidade. Provavelmente será muito disputado no planeta neste século. Sua escassez em grande número de países, principalmente na Europa, onde existem grandes desertos. Aí que está o erro. Grande deserto na Europa. Está errado, tá certo, filhotinho? Então, filhote, sobrou então letra A e letra B, tá certo, filhote? Vamos fazer uma nova leitura aqui, letra A, tá? Letra A. É um recurso natural, essencial à vida e sua escassez é parte integrante da atual crise ambiental. Fato relacionado a fatores como desperdício, correto, aumento da população e da poluição dos mananciais, dentre outros. Tal crise é mais intensa em áreas áridas e semiáridas. O exemplo da região da África Central, considerada de rivalidade hidráulica, onde o rio Congo diminuiu drasticamente de volume devido a longos períodos de estiagem que lá ocorrem, tá? Essa região não tem essa estiagem, é uma região equatorial, tá certo, filhote? E
O rio Congo, ele é o segundo maior rio da África e o sétimo maior do mundo. Então não pode ser que ele tenha diminuído drasticamente. Então, eliminado, tá? Então, alternativa correta, letra B de Bruninho Alok, a sua disponibilidade repercute diretamente na qualidade de vida da população, fundamentalmente por suas derivações dos problemas de higiene, de alimentação, dentre outros, sendo este agravado em regiões onde o recurso é escasso, como a Mesopotâmia, tá? Que é drenada pelos rios Tigres e Eufrates, e cujas águas são de interesse geopolítico de vários países do Oriente Médio, em especial Turquia e a região ali do Iraque. Tá certo, filhote? Aquele abraço, até a próxima. Não se esqueça de estudar e se inscrever no canal, dar um like e compartilhar. Até a próxima, filhote.